Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for vir assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Fazendo um vídeo aí, uma caminhada, né, irmãos? Cada dia num parque diferente, ó. Cada dia num lugar diferente. Louvado seja Deus. Vamos passar aqui por um rio. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Cachoeirinha ali, ó. Cada dia num lugar diferente, né? Tudo aqui perto de casa. E a gente vai fazer uma reflexão hoje a respeito das coisas que estão acontecendo. Irmãos, durante esse começo de semana, hoje é terça-feira, eu recebi algumas ligações, de vários irmãos da CCB, aqui dos Estados Unidos, do Brasil, e dizendo dos impactos dos vídeos que nós temos feito, né? Inclusive, ó, tá vendo ali, ó? Uma garça acabou de pousar ali, ó. Uma garça ali, ó. Vou mostrar pra vocês, vou dar um zoom, ó. Olha lá, ó. Vocês viram? Ela acabou de pousar ali, ó. Vamos ver se ela vai voar a hora que ela me vê. Olha que lindo, gente, a natureza. Ó, olha lá, ó. Uma garça cinza. Então, pessoal, eu recebi várias ligações dizendo o que está acontecendo lá no Brás. E realmente a coisa anda bem efervescente. E os irmãos, alguns irmãos veio me parabenizar, dizendo que desde a primeira análise que eu fiz do caso Ricardo, tudo veio se comprovar verdade. Fui parabenizado por alguns, dizendo que teve um irmão que me disse que eu vou até ganhar o Oscar, porque através do nosso canal a gente desmascarou o golpe aqui nos Estados Unidos, e agora mais um lá no Brasil. Inclusive providências serão tomadas, regiões lá em São Paulo serão reavaliadas, divididas, tudo para que se tire algumas pessoas do poder. E inclusive recebi boas notícias concernente ao âmbito CCB. E conversando, irmãos, com essas pessoas, eu entendi uma coisa. Que... Espera eu virar a câmera aqui, que vai passar umas mulheres, eu não quero filmá-las. Que... mais uma vez, as análises que foram feitas aqui no canais, elas foram certeiras. E elas têm ajudado a congregação, a qual me deixou muito feliz. Vocês sabem que o objetivo desse canal aqui é ajudar a congregação a tomar um rumo mais cristocêntrico, em qual a Bíblia seja a base das pregações. E o que a gente tem visto, irmãos, é exatamente isso. Muitas mudanças ocorrendo. As pessoas costumam falar dos críticos, mas foi através das críticas dos críticos, das análises dos críticos, que os irmãos do Brás começaram a analisar melhor o que falam, pelo menos nos cultos online. E a gente vê que com a saída do irmão Ricardo, lembra que eu falei que tinha 3 grupos? O grupo maçônico, um dos irmãos mais antigos, e o grupo, né, que domina a
É que tem umas crianças que elas estão achando que elas vão sair no vídeo. Elas estão correndo do lado aqui. E eu tô gravando aqui, ó. Olha que elas estão aqui atrás de mim. Elas estão achando que é alguém famoso. Elas estão me rodeando aqui. Eles correm e param. Legal, até as crianças perto de nós aqui. Então tem 3 grupos, né, irmãos? Um grupo maçônico, o dos antigos e os biblistas. E o irmão Ricardo estava surgindo como uma liderança, por ser genro do irmão Salvador, por ter um conhecimento amplo na palavra e pelas suas pregações estarem sendo bem aceitas pela igreja. O grupo da maçonaria, movido de um espírito que não é de Deus, porque quem quer tirar a Bíblia da igreja não é Deus, mostrando que as pregações do Ricardo não eram só teologia, na verdade era só uma base bíblica, e que a virtude não deixou de se manifestar para o povo. Se eles não fizessem algo, né, irmãos, ia cair essa narrativa, né, de que a Bíblia deixa a pessoa louca quando ela começa a estudar. Eu não sou a favor, irmãos, da teologia racional, dessa teologia de escola nas igrejas. Por quê? Porque essa teologia reformada não. Essa teologia que eles dão um ensino, geralmente ela é enviesada. E ela sim traz, irmãos, muita confusão. Mais dúvidas do que realmente aprendizado. Pré, pós, tribunacionista, unicista, né? E arminianismo, calvinismo, wesleyanismo, pelagianismo e tantas outras, irmãos, ramificações, interpretações teológicas, sem contar essas interpretações pessoais. Só a gente vê os canais aí de debate teológico, suscitam mais confusão, ninguém acaba entrando numa unidade. Por quê? Porque se nós formos olhar a interpretação da teologia, ela sim é interpretativa. E isso que é o legal, né? No caso eu sou pós-tribulacionista. Por quê? Por uma única razão. Porque eu acho que a igreja deve se preparar para o pós. E se Jesus Cristo vier antes, irmãos, louvado seja Deus, a gente estava preparado para o pós. Então eu preparo para o pior cenário, e se vir o melhor, louvado seja Deus. Então eu sou pós com esperança do pré. E quanto mais, acho que foi o pastor Juliano que falou, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais reformado eu sou. Quanto mais eu sinto o poder do Espírito Santo, mais pentecostal eu me torno. Então é esse equilíbrio, essa moderação em que eu prego nas igrejas, tirando o poder da mão ou boca, seja como que você quer interpretar, do pregador, né? E deixando para as escrituras, para que ele explique e pregue em cima do texto, que é isso que é revelação do Espírito Santo, na minha opinião. Então, esses 3 grupos do Braz, o grupo ala maçônica resolveu cercear rápido esse crescimento da Irmandade, que já está abrindo entendimento, e pegou o representante, o Ricardo, como Cristo, né, entre aspas, como exemplo para que esse movimento se cerceasse. Neste caso do Ricardo, como a Laurinda fez uma análise perfeita, até inclusive está no meu canal, eu compartilhei essa interpretação. Ela fez uma análise muito boa, em que todos erraram, irmãos. Dentro do código de conduta da CCB, sim, é verdade, estava escrito que não se pode introduzir teologia. Mas aí fica uma pergunta: se teologia é o estudo concernente às coisas de Deus, e Jesus mandou nós examinarmos, que examinar é mais do que estudar. Examinar vem do grego cavocar, buscar a fundo, isso é examinar, né? Porque
que a igreja tem um tópico nessa linhagem se o próprio Franciscão e a esposa do irmão Franciscão, a Rosina, era uma teóloga. Então os irmãos têm que decidir se foi o Franciscão que fundou essa nova interpretação, se não foi, né? Acho que nós temos que começar a entender. É uma história muito confusa, ninguém explica nada. Mas no caso do Ricardo, irmãos, ele errou, quebrou lá, devia ter chamado os irmãos para conversar antes. Ele, por certo, não viu problema em fazer um livro devocional que auxiliasse a fé da Irmandade, mas nós sabemos que o ministério é que dá as cartas, né? E infelizmente eles não têm a sensibilidade de chamar a pessoa para conversar, dar uma repreensão, e fizeram as escondidas nos julgamentos sem a presença do acusado. Isso que foi o grave. Por que foi o grave para mim? Porque isso foi feito comigo também. Foi feito comigo em menor proporção, porque não era um ancião, e nem tampouco conhecido como o Ricardo estava se tornando. Mas a mesma coisa foi feita comigo. Eu não tive direito de dar uma explicação. Eu não sei nem de que eu fui acusado. Na verdade não houve uma formatação de acusação. Então eu revivi o meu caso. E não é só eu, não é só ele. Milhares e milhares de casos que a gente ouve com desfechos parecidos. E isso não é uma coisa de uma denominação crente em Jesus. Por quê? Porque até no mundo, irmãos, quando eu estou sendo julgado por algo, por alguma infração que eu cometi, eu tenho direito a me defender. Até, inclusive, de ter um representante, um advogado. Coisa que foi cerceado, né, numa igreja que se diz justa, correta. Então isso tem abalado muito a comunidade de congregação cristã. Nós temos visto muitas críticas e vamos ver cada vez mais. Este caso do Ricardo colocou outra vez para as igrejas evangélicas do Brasil a congregação como seita. Infelizmente, os irmãos que organizaram isso, que perseguiram o Ricardo, eles não pensaram nisso, queimaram a imagem da instituição, né, por uma vaidade pessoal. Tá querendo passar por cima de mim, que sou mais velho, não é ancião do quilômetro 18. E esse caso do Ricardo, irmãos, ele já vinha antes de acontecer isso. Eu já vinha recebendo informações desde que o Ricardo pregou numa reunião de ministério no Paraná, que a sua região, Osasco, ficou toda enciumada. Lembra que eu fiz o vídeo? Orientando, aconselhando os irmãos a trabalharem junto com o irmão Ricardo. Por quê? Porque o irmão Ricardo, apesar de ser genro do presidente, ele se esforçou para ser um mestre nas escrituras, coisa que todos vocês deveriam ser. Ele buscou conhecimento e mesmo assim ele não deixou de ter o Espírito Santo trabalhando com ele. Mas o conselho não adiantou de nada, né? Colocaram a mão nele covardemente, não deixaram ele se defender e fizeram o que fizeram. Ele estava errado? De certa forma, todo mundo está errado. Por quê? Porque a nossa vaidade, irmãos, ela estraga tudo. O Ricardo, quando ele foi sentado pelo GD, e ele foi sim sentado, caberia a ele recurso ao Conselho dos 5, né? Ele, municiado de um sentimento de perseguição, porque, irmãos, eles vão te minando, é assim que funciona, tá? Não é de uma hora para outra. Eles vão te minando por anos, e quando eles decidem te sentar, você mesmo pensa, será que vale a pena? Melhor deixar quieto isso aí. Então foi o que aconteceu com ele. Já cansado, munido também do sentimento de algum rancor, né? Ele mesmo, primeiro ele tinha saído do conselho da sua região e decidiu sair. Então ele errou, irmãos, porque ele não pensou no seu sogro, que já tem idade, já sofreu problemas cardíacos. Não pensou na sua família, como a Laurinda falou, né? Mas eu entendo o sentimento do Ricardo, porque eu passei pelo mesmo sentimento que ele passou.
E só quem passou pelo sentimento da injustiça sabe o quanto dói sendo injustiçado. Irmãos, quando você é acusado de algo que você fez, é uma coisa, né? Por mais que a organização que está te acusando ela venha a ter um julgamento imparcial, mas ser acusado de algo que você não fez, no caso, ele teria que ser chamado por um aconselhamento. Irmão, não convém, esse livro está chamando muita atenção, o irmão está se destacando, essa não é a praxe e nem o modus operandi da congregação, vamos manter, né? E deixaria ele escolher, irmãos, se ele continuaria com a sua vida de escritor, com o seu Instagram, a qual eu em nenhum momento eu vi citado o nome da instituição, né? E é um Instagram cristocêntrico, como também o seu livro. Mas não, qualquer empresa, irmãos, quando você comete algum deslize, todos nós cometemos, eles vão primeiro te mandar por escrito uma, como que eu falo, uma advertência. Depois de 3 advertências, se você não mudar, continuar quebrando as pólices da empresa, você é mandado embora. No caso do Ricardo, nem isso ele recebeu, pelo menos o que eu sei. Então, meus queridos, foi totalmente injusto, totalmente programado, totalmente maquinado. Uma coisa que Deus condena, a maquinação do mal, o assassinato de reputação, na minha opinião, pelo que eu entendo de escrituras, e eu entendo um pouquinho, isso é muito mais grave que um pecado de adultério, tá? Porque é maquinado. Quando você maquina contra o seu irmão, é muito mais grave do que um pecado espontâneo. Por quê? Porque foi fermentando dentro de você. Você fermentou o mal. Então, na minha opinião, esses responsáveis, o presidenciável que fez a reunião às portas fechadas, sem esperar que o irmão voltasse da Europa, sem chamar os dois, que é o DT e o próprio sogro, para explicar o que estava acontecendo, ele fez as portas fechadas e já ditou a sentença junto com o GDI. Ninguém se manifesta na CCB. É uma igreja obscura que vive sobre as sombras. Por isso que não vai mudar. Por isso que ninguém tem o temor de fazer o mal, porque são encobertos uns pelos outros. Modus operandi da sociedade secreta, não tenho dúvida disso. Mas o mais interessante é que, conversando com alguns irmãos, e eu não conversei com nenhum, eu conversei com irmãos top, lá de cima mesmo, assim, lá de cima, lá da ponta da pirâmide, tá? E alguns irmãos, inclusive do conselho de presidentes, não tem noção do que está acontecendo nesse ataque coordenado desses grupos que estão de forma subliminar, sufocando os críticos, processando os críticos, ameaçando. Tem irmãos, o que eu fiquei sabendo é que um irmão do conselho é que é o responsável por isso, que está na frente disso, e é o mesmo que fez a reunião secreta. Isso é o que eu fiquei sabendo, tá? E os outros agora sim ficaram sabendo. Tive uma conversa com alguns irmãos importantes e expliquei. Os irmãos falaram que inclusive não conhecem nem algumas pessoas que foram contratadas ali pelo Braz. Então isso é gravíssimo. Tem que se fazer uma reanálise do que está acontecendo. Pessoas passar aqui. Hello! Hi. Tem que fazer uma análise, fazer uma reavaliação. Alguns irmãos teriam sim que serem sentados, perderem o título de regional, voltarem para suas cidades, outros sentados, para que haja temor, irmãos, de haver esse tipo de facção dentro da igreja. Uma igreja séria faria isso. Eu dou todo o apoio ao presidente e aos irmãos do conselho que estão com ele, assim procederem desta forma. Pelo que eu tô sabendo, eles não têm nem noção do que está acontecendo lá dentro. A impressão que me foi passada é que o Braz cresceu tanto, irmãos,
tanto que saiu do controle. Existem ramificações lá dentro mesmo, que o próprio presidente não tem controle, tá? Foi mais ou menos o que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Então chegou a hora de fazer uma como é que eu falo? Quando você vai fazer uma investigativo, esqueci o nome da palavra agora. Minha cabeça não tá muito boa, não. Quando você vai fazer uma organização, você chama todo mundo e faz uma reavaliação para saber o que está acontecendo. E é o que precisa. A CCB, como sistema, ela cresceu muito e os irmãos não se atualizaram. Nós somos praticamente um país, irmãos, maior do que o Uruguai em termos de população, maior do que a maioria dos países pequenos, maior do que muitos países europeus. E tem que ser feita uma reanálise. Tem que ser algumas pessoas que estão lá apenas para angariar poder, para querer ser o mais velho. Essas pessoas têm que ser destituídas. Esse não é um tipo de comportamento aceitável dentro de uma instituição cristã. Então, meus queridos, vim fazer esse vídeo para vocês. Mudanças ocorrerão, né, na estrutura da igreja. Cabeças rolarão, tá? Foi montado todo um aparato jurídico, um aparato para estar dentro da internet, para querer, não só da internet, das redes sociais, para querer mudar a imagem da congregação com falsas narrativas. Inclusive, todas essas foram minhas sugestões a quem está na frente desse trabalho. Foi eu que sugeri. Estão usando as sugestões dos meus vídeos. Tudo que eu falei nos meus vídeos atrás, irmãos, eles colocaram em prática. Um dos presidenciáveis formou um grupo e colocou em prática. Então você vai falar, então tá bom, Thiago, foi você que... Mas mudaram, infelizmente, o contexto principal, que era mostrar as qualidades da instituição sem mentir, sem perseguir os críticos. Isso não é, irmãos, de maneira nenhuma, sem levar para o jurídico, desde que não haja ofensa pessoal. E mesmo que haja, quantas das vezes eu fui ofendido no pessoal, e eu com 43 anos nunca levei ninguém para corte, nunca levei ninguém para o judiciário, e tenho visto o Senhor fazer justiça nos meus casos. Ou nós confiamos em Deus ou nós não confiamos, ou nós temos uma fé inteira ou nós não temos. Então a instituição se perdeu. A instituição não pode, irmãos, uma instituição cristã que se denomina cristã, ela não pode ter regras próprias. As regras da instituição têm que estar baseadas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Senão ela não pode ter o título de cristã. Ela é uma seita. E infelizmente a congregação, ela passou o limite do sectarismo. Ela está além. Não sei se vai haver todas as mudanças que se precisam. Afinal, é uma denominação muito grande, com mentalidade muito retrógrada, né? Que persegue os biblistas, que perseguem os teólogos. Infelizmente, não sei se haverá essa mudança. Muito perseguido sou por falar a verdade, por mostrar as coisas que estão acontecendo. E eu não acredito que isso vai parar. Hello. Então, o que a expectativa que temos do futuro, talvez nós tentarmos uma mudança para que os nossos filhos e os nossos netos, com a mentalidade mais avançada, venha trazer essa consciência no futuro. Eu
recebido muitos ataques, tenho ameaças de pessoas fanáticas que são usadas como massa de manobra para proteger esses homens, esses ditadores, tá? Por isso que eles não querem que as pessoas se instruam nas palavras, eles vão perder esse poder. Mas continuarei, na medida do possível, fazendo esse trabalho de conscientização bíblica dentro da CCB. Então vim aqui fazer esse vídeo. Venho aqui fazer esse vídeo para vocês, falar com vocês neste maravilhoso dia que Deus nos deu, nesse parque. Nós caminhamos. Olha a camisa aqui, ó. Coming soon. Jesus, em breve voltarei. Estou voltando. Coming soon. É essa a mensagem que a igreja tem que ter. É se modelando a Cristo, se preparando para a sua volta, para que ninguém venha ser pego desprevenido ou sem o azeite dentro da lâmpada. Então essa é a mensagem reflexiva que eu trago. Caso Ricardo, todo mundo errou, como todos nós somos sujeitos a erros, somos seres humanos, temos sentimentos. A congregação parece que não, ela é perfeita. Na hora de julgar, ela julga como se fossem perfeitos, e nenhum daqueles que apontou para o irmão tem condição nem de olhar no espelho espiritualmente falando. Então é muito triste, mostra que não tem maturidade espiritual, mostra que a pessoa não tem condição de exercer o cargo a qual ele tem hoje. E eu espero, sinceramente, que assim como o caminho é longo, tá vendo? Vai longe, mas o final dele, se estivermos em Cristo, ele é seguro. Eu espero também que a instituição faça o que tenha que ser feito. Minha mensagem vai aos irmãos do conselho, ao GDI, ao irmão Salvador. Faça o que tem que ser feito. Quem poupa lobo, irmãos, sacrifica ovelhas. Haja. Sei que o irmão é muito educado, mas tem hora, irmãos, que nós temos que bater na mesa, virar a mesa, chicotear os mercadores, como Jesus assim o fez. Se nós pouparmos os lobos, eles não pouparão as ovelhas. Eu já tive várias experiências nesse quesito. E vocês que são muito mais vividos em idade do que eu, em idade, não em experiências, também sabem que o que eu tô falando é verdade. Tem hora, irmãos, que não tem jeito. Você tem que virar a mesa, destruir as mercadorias, chicotear os mercadores por amor, né, às coisas de Deus. Então vamos aqui na beira do rio, vou deixando vocês com essa imagem maravilhosa. Quero ver se eu faço pelo menos uma live essa semana, tá corrido, né? Tem um convidado aí, vamos ver se a gente consegue marcar. A lagarça lá, não, é um pato, assustou eu, saiu do nada. Então vamos deixar esta mensagem a todos vocês, para que nós venhamos realmente a ser uma igreja cristã. Nós temos que estar baseado sobre as colunas das Escrituras. A todos vocês que vão ver, ouvir e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Imagem maravilhosa. Paz de Deus com todos.